Polícia Federal tem certeza que Alexandre Ramagem fez mais gravações clandestinas sobre Bolsonaro. E é por isso que o ex-presidente tá tão apreensivo no momento. O que Ramagem gravou que Bolsonaro não sabe? E é óbvio que o Alexandre Ramagem gravou o Bolsonaro. É impossível que ele não tenha feito, porque quem gravou uma, gravou duas. E documentos foram encontrados nos computadores do Ramagem que corroboram a tese da Polícia Federal que todas as organizações clandestinas do Bolsonaro e todos os inquéritos estão interconectados. O Bolsonaro vai falar o quê? Ele tá na mão da Polícia Federal. Qualquer coisa que ele for falar, a Polícia Federal pode soltar um áudio do Ramagem. Ah, mas talvez não exista essa gravação. Pode ser, mas o Bolsonaro sabe se não existe? Não sabe. Qual a sua opinião sobre isso? Esse é o motivo do medo do Bolsonaro? E mais ainda, Ramagem gravou mais Bolsonaro, o que mais ele tem? Gosta disso? E claro, deixa o like e se inscreva no canal. Segundo informações da Bela Megali do O Globo, a Polícia Federal acredita que o Alexandre Ramagem gravou mais o Bolsonaro. E se a Polícia Federal tá acreditando é porque ela tem certeza. É óbvio que o Ramagem gravou o Bolsonaro. Esses documentos estão perdidos ali nos HDs do Ramagem. Você acha que a figura do Ramagem, que gravou o Bolsonaro uma vez, não gravou outras? Porque só nessa reunião, ele vai prestar depoimento essa semana, mas só essa reunião em específico foi gravado do Ramagem? A reunião que o próprio Alexandre Ramagem levou dicas e informações para o Bolsonaro bolar uma estratégia para blindar o Flávio, na presença do Bolsonaro, Augusto Heleno e de possíveis advogados do Flávio? Só ali, eu acredito que novas gravações ou outras gravações foram feitas. Muito possivelmente. O Alexandre Ramagem disse que não houve nenhum tipo de interferência da BIM no caso do Flávio. Mas ninguém está falando se houve ou não houve interferência. O que as pessoas estão falando é que, além da interferência, houve um áudio. Isso que deixou o Bolsonaro fulo da vida. E o Ramagem não falou se de fato houve ou não houve o áudio. Mas se ele falar qualquer coisa, a Polícia Federal vai soltar a gravação. Uma gravação clandestina. E essa gravação e esse temor de outras informações e provas contra o Bolsonaro estarem em posse da Polícia Federal faz os aliados ficarem em silêncio. Quem vai sair em defesa do Bolsonaro? O problema que está acontecendo no momento não é sobre o que Bolsonaro vai falar no futuro, mas sobre o que ele já falou. Porque além de provas, materiais, documentos, nós temos agora áudios com a voz do Bolsonaro gravados clandestinamente. O que essas figuras discutiam em segredo? O que Bolsonaro falou para o Augusto Heleno? Que Ramagem captou? O que ele capturou nessas gravações? Você acha que um aliado do Bolsonaro vai sair em defesa do ex-presidente sabendo que ele pode ser desmentido logo na sequência? Ninguém é louco. Todo mundo sabe que o capital político do Bolsonaro tá minguando, ele tá se enfraquecendo. Hoje vale muito mais a pena pular para um barco do Tarcísio ou pro barquinho do Pablo Marçal do que ficar junto com o Bolsonaro. Bolsonaro definha politicamente. As provas estão aí, são provas robustas. E se vocês estão duvidando, a Polícia Federal, segundo o UOL, em reportagem reproduzida inicialmente pelo Estadão, encontrou 2 documentos no computador do Ramagem. Deve ter mais coisa, com toda certeza. E esses documentos corroboram a tese da Polícia Federal que a BIM paralela abastecia o núcleo político da organização criminosa comandada por Bolsonaro. Que era esse núcleo político? Ora, o Gabinete do Ódio, que fazia os disparos dos ataques contra figuras da República e adversários do Bolsonaro, até mesmo aliados. Porque nós vimos como o Kim Paim, que é aquele influenciador bolsonarista, atacou integrantes do PL. Deixa eu ver o que está acontecendo. Atacou integrantes do PL. Atacou também aliados do Bolsonaro. E nós ficamos sabendo que a BIM paralela investigava e monitorava aliados do Bolsonaro, como no caso, o general Augusto Heleno. E esses documentos, 2 arquivos de texto, têm dicas e informações sobre o caso do Fabrício Queiroz, instruções do caso Fabrício Queiroz. Tem jeito, pessoal. Tem mais coisa ali, foto, deve ter um monte de coisa. Por isso que o Bolsonaro, ele deu uma recuada. O Bolsonaro, quando ficou sabendo da gravação, ele ficou fulo da vida. Ele chegou, falou que não ia gravar mais nada, que tava puto com a Ramagem. Ora, como que o cara grava o presidente da República? Tô furioso. Só que essa fúria do Bolsonaro não durou 24 horas. Em menos de 24 horas depois do Bolsonaro ter falado que ele não ia gravar mais nenhuma peça publicitária, ele vem e fala que o Ramagem é apoiado por ele.
Que eles vão fazer agenda juntos no Rio de Janeiro? Isso é uma vergonha pro ex-presidente que fala que é o mito, que é o símbolo de masculinidade. Por que ele recuou? Porque é um covardão. É um covardão. Pegou mal para Bolsonaro. A Mônica Bergman, da Folha de São Paulo, disse que depois desse ataque de fúria de Bolsonaro, Flávio foi lá, colocou panos quentes e o Bolsonaro agora está esperando o contexto das gravações ou da gravação. Não tem contexto nenhum. O aliado o grava clandestinamente, o Bolsonaro quer esperar o contexto. Isso é uma quebra de confiança. Mas o Bolsonaro está amando do Valdemar Costa Neto. O que ele pode fazer? Ele não pode fazer nada. O Valdemar Costa Neto mandou o Bolsonaro recuar, fica quieto, você vai ficar quieto que você vai gravar o que eu tô mandando. E o Bolsonaro recuou, colocou o rabo entre as pernas. Isso é uma vergonha pro Bolsonaro. Uma vergonha. Tanto que os aliados dele, segundo o Guilherme Amado do Metrópolis, falaram assim, amigo, o que você tá armando, cara? Você tá naturalizando que um aliado grave você. O que você tá adotando essa postura do recuo, falando que você vai querer entender contexto, falando que você ainda tem agenda com ramagem, coloca você numa situação que você libera que qualquer figura possa gravar você sem que você saiba e depois pode usar contra você. Porque o Ramagem ele tava criando o quê? Ele tava criando um mecanismo de extorsão com o Bolsonaro, possivelmente. Por que ele gravou aquela reunião? Ele gravava todas, era um hábito dele, sem o Bolsonaro saber? Por que? Eram provas que ele tava querendo produzir a favor dele? Dele, Ramagem? Então o Bolsonaro, ele se enfraquece. Ele não tem o que ele possa fazer. O que o Bolsonaro tem que fazer nesse momento é se rebelar, se rebelar contra isso. Mas ele vai se rebelar? Não vai, porque o Valdemar Costa Neto tá mandando, ele tá obedecendo. Não há o que o Bolsonaro possa fazer. E ele está naturalizando as gravações. Isso mostra o quanto que Bolsonaro é um corno manso. É isso que ele é, um corno manso. Ele tá apreensivo porque ele não sabe mais o que foi gravado ou não. Porque ele já falou tanta bobagem, ele já deve ter falado coisas tão criminosas que agora ele fica apreensivo. O que será que encontraram ali? Será que tem outras gravações? Falas piores? Por isso que eu falei pra vocês, a vida do Bolsonaro, eu fiz um vídeo recente falando sobre isso, a vida do Bolsonaro acabou. Ele que já faz uso de medicamentos para controlar o humor, nesse momento ele deve estar tão apreensivo que ele só deve sair da cama com medicamento e só dorme com medicamento. Possivelmente tá assim a vida do Bolsonaro, virou um verdadeiro inferno. Virou um inferno. Porque ele também não fala nada. Ele não ataca mais o STF, não ataca mais a justiça. Porque ele vai falar o quê? Eu sou um perseguido. Sai uma prova, sai um áudio do Ramagem. E ele foi gravado já. Ele teve aquela reunião que o Mauro Cid que gravou e estava no celular, no computador do Mauro Cid. O Frederico Vassef tem conversa com o Bolsonaro. O próprio celular do Cid tem um monte de conversa do Bolsonaro. Então ele tá de Lulu na mão. Apreensivo e tenso. E isso enfraquece também politicamente, porque se ele não fala quem que vai defendê-lo, se nenhum ex-presidente se defende, por que eu sou aliado do Bolsonaro vou defender? Não vou, óbvio. Afunda Bolsonaro cada vez mais. E vai ter mais prova, hein? A gente não perde por esperar.